Hoje o nosso tema é o resumo do livro Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill. A persistência, o teste final dos que nunca desistem. Hill acreditava que o sucesso não pertence aos mais rápidos ou talentosos, mas àqueles que continuam mesmo quando tudo parece perdido. Ele dizia que a persistência é o último obstáculo antes da vitória, o momento em que a vida pergunta: você realmente quer o que diz querer? E é sobre isso que vamos conversar hoje. O poder silencioso de continuar quando todos desistem e como a persistência transforma a derrota temporária em força permanente. Prepare-se para mergulhar em uma das lições mais inspiradoras de Napoleão Hill. Como resistir aos testes da vida e provar, através da ação e da fé, que nada pode parar quem decide vencer. Há um momento em toda jornada em que a vida parece testar nossa fé. Quando os resultados demoram, os planos falham e tudo dentro de nós grita para desistir. Napoleão Hill chamava esse momento de o teste final dos verdadeiros vitoriosos. O ponto em que a persistência decide quem realmente está pronto para vencer. Então é esse o limite onde a maioria desiste, não é? Aquela linha invisível entre quem quase chegou lá e quem realmente alcança. Exatamente. Hill acreditava que o sucesso raramente chega de forma rápida ou fácil. Ele dizia que a persistência é o filtro da vida, o mecanismo que separa os curiosos dos comprometidos, os sonhadores dos realizadores. É nesse momento, quando tudo parece parado, que a mente é desafiada a provar se o desejo é forte o suficiente para resistir. Mas o que faz alguém continuar quando tudo indica o contrário? Porque é fácil persistir quando as coisas estão funcionando. O difícil é continuar quando não há sinais de progresso. Hill explicava isso de forma simples. A persistência nasce da fé no propósito. Quando você acredita profundamente naquilo que busca, o fracasso deixa de ser um motivo para parar e se torna apenas uma etapa do aprendizado. Ele dizia que a derrota temporária nunca é fracasso, a menos que você a aceite como tal. Essa frase mostra o quanto a persistência é mais mental do que física. É um estado de consciência. Então, persistir é uma forma de acreditar mais uma vez, mesmo quando parece impossível. Sim, e é exatamente isso que este episódio vai explorar. O poder da persistência segundo Napoleão Hill. A força silenciosa que mantém a chama acesa quando tudo parece escuro e que transforma o impossível em inevitável. Napoleão Hill observou que a persistência é o verdadeiro medidor da fé. Ele dizia que qualquer pessoa pode começar algo com entusiasmo, mas são poucos os que continuam depois que o entusiasmo passa. A maioria das pessoas desiste quando encontra a primeira grande dificuldade. Mas os vencedores têm algo diferente. Eles persistem quando o resto do mundo recua. Hill chamava isso de a energia invisível do sucesso. É interessante pensar nisso. Às vezes, a gente acredita que o sucesso vem de talento ou sorte, mas parece que, para Hill, tudo se resume à constância. Exatamente. Ele acreditava que o talento pode abrir portas, mas apenas a persistência mantém essas portas abertas. E mais do que isso, ela cria novas oportunidades. Hill percebeu que o fracasso raramente é o fim. Geralmente é apenas um convite para tentar de outra forma. Ele estudou dezenas de pessoas de sucesso e percebeu que todas falharam muitas vezes antes de vencer. A diferença é que nenhuma delas aceitou o fracasso como algo permanente. Mas é curioso, né? Porque quando algo dá errado, a tendência natural é achar que é um sinal para parar. E é aí que está o erro mais comum. Hill dizia que o fracasso é uma linguagem da vida, uma forma de perguntar: você realmente quer isso? E a resposta vem na forma de persistência. Se você continua mesmo quando ninguém acredita, se levanta mesmo depois da queda, é porque o seu desejo é autêntico. É como se a persistência fosse uma prova de merecimento. Então, desistir cedo demais é o que impede as pessoas de alcançar o resultado, não a falta de capacidade. Perfeito. Hill chegou a afirmar que a maioria das pessoas desiste a um passo do sucesso. É um dos ensinamentos mais poderosos do livro. Muitas vezes, quando tudo parece perdido, o objetivo está mais perto do que imaginamos. É por isso que a persistência é o teste final, porque é o momento em que o universo observa quem está realmente disposto a continuar até o fim. E talvez seja justamente quando pensamos em desistir que a virada está prestes a acontecer. Sim, Hill dizia que é nesse instante que a fé deve se tornar ação.
A persistência é a ponte entre o que você deseja e o que vai conquistar, se você não parar de atravessá-la. Hill acreditava que a persistência é como um músculo mental. Quanto mais você a exercita, mais forte ela se torna. Ele observava que ninguém nasce persistente. É algo que se constrói nas pequenas batalhas diárias. Cada vez que você continua mesmo sem vontade, mesmo cansado, mesmo sem resultados visíveis, você está treinando a mente para não ceder à fraqueza. É assim que o hábito da persistência nasce, na repetição das pequenas vitórias internas. Então, de certa forma, persistir é uma decisão que precisa ser tomada todos os dias. Exatamente. Hill dizia que o sucesso não vem de um único ato grandioso, mas da soma de pequenas ações consistentes. A persistência é o que mantém o fogo do desejo aceso quando a chama parece apagar. É o que dá continuidade ao plano quando o entusiasmo desaparece. Ele comparava a persistência ao vento que move o navio quando o mar está calmo, invisível, mas indispensável. Mas o que fazer quando a motivação desaparece completamente? Quando o corpo e a mente dizem chega? Hill respondia que é justamente nesse momento que a verdadeira persistência começa. Ele dizia que a maioria das pessoas só persiste enquanto é fácil. Os campeões persistem quando já não é. É uma virada interna. Você para de depender da emoção e começa a agir por decisão. A vontade substitui a inspiração, e é aí que a transformação acontece. Porque a mente entende que você está comprometido, não apenas interessado. Isso faz pensar em quantas vezes desistimos por achar que não temos energia, quando na verdade só faltava convicção. Perfeito. Hill acreditava que o entusiasmo é passageiro, mas o propósito é permanente. Quando a motivação vai embora, o propósito segura você em pé, e a persistência é o elo entre os dois. Ela transforma o impulso inicial em uma força duradoura. Ele dizia que o segredo está em agir mesmo sem vontade, porque a ação reacende a chama. Então, no fundo, a persistência é uma forma de fé, acreditar e continuar, mesmo quando não há sinais visíveis. Sim, Hill chamava isso de fé aplicada. Ele dizia que a fé sem persistência é apenas esperança, mas a fé persistente é o poder que move montanhas. Napoleon Hill também afirmava que a persistência é uma forma de autodomínio emocional. Ele observou que o verdadeiro desafio não é vencer o mundo, mas vencer a si mesmo, a dúvida, o medo, a preguiça, a impaciência. Hill dizia que o homem que domina sua própria mente se torna invencível, porque nada de fora pode deter quem aprendeu a controlar o que sente por dentro. Persistir, portanto, é o exercício máximo da força interior. Mas como manter esse controle quando tudo parece dar errado? Porque às vezes a frustração é tão grande que parece impossível continuar acreditando. Hill respondia que é nesse exato momento que você precisa lembrar o propósito. Ele dizia que quando o motivo é forte, o obstáculo enfraquece. A persistência não vem da força física, mas da clareza mental. Quem sabe o que quer, encontra um jeito. Quem não sabe, encontra desculpas. Por isso, ele incentivava todos a se perguntarem diariamente por que comecei, porque essa pergunta reacende o propósito e coloca a mente de volta no eixo. Então, persistir não é apenas resistir, é se reconectar com o motivo pelo qual estamos lutando. Exatamente. Hill via a persistência como uma ponte entre o coração e a razão. O coração fornece o propósito, a razão cria o plano, e a persistência mantém os dois unidos. Ele observava que as pessoas mais bem-sucedidas tinham uma capacidade rara, agir com disciplina, mesmo quando a emoção dizia, pare. É isso que diferencia o amador do mestre. O amador depende da motivação. O mestre depende da decisão. E isso muda completamente a ideia de sucesso. Não é sobre sorte, mas sobre quem consegue continuar mesmo sem garantias. Perfeito. Hill dizia que o sucesso é previsível, porque ele é resultado de leis mentais universais. Se você persistir tempo suficiente, inevitavelmente chegará ao resultado. É apenas uma questão de tempo, não de possibilidade. Por isso, ele considerava a persistência o teste final dos verdadeiros vitoriosos. Quem persiste, prova que está pronto para receber aquilo que deseja. É quase como se a vida esperasse a gente mostrar que está preparado antes de entregar o que pedimos. Sim, e é exatamente isso. Hill acreditava que o universo recompensa os que persistem, porque só eles desenvolveram a força necessária para sustentar o sucesso quando ele chega. Hill dizia que a persistência também é irmã gêmea da fé.
Ele acreditava que ninguém pode existir sem a outra. A fé alimenta a coragem de continuar, e a persistência mantém viva a chama da fé quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Ele escrevia que a fé é o poder que faz a mente acreditar, mas a persistência é o esforço que prova essa crença. É como se cada ato de continuar fosse uma prece silenciosa em ação. Isso é bonito. Então, cada vez que a gente escolhe não desistir, é como se dissesse ao universo: eu ainda acredito. Exatamente! Hill via a persistência como uma forma de oração prática, uma conversa com a vida em que as palavras são substituídas por atitudes. Ele dizia que a fé que não age é apenas esperança, mas a fé persistente é a certeza que se manifesta em resultados. E o mais curioso é que quanto mais você persiste, mais forte sua fé se torna. É um ciclo de fortalecimento mútuo. Mas o que fazer quando a fé enfraquece? Quando parece que nada responde, mesmo depois de tanto esforço? Hill dizia que esse é o ponto mais crítico, o momento em que o sucesso está mais perto do que nunca, embora pareça o contrário. Ele acreditava que o silêncio da vida é o sinal de que a prova final começou, e que só quem continua nessa fase descobre o que há do outro lado. Ele chamava isso de zona de ouro, onde a maioria desiste e poucos resistem. É ali que o destino começa a mudar. Então a persistência é uma espécie de portal. Quem atravessa vê o impossível acontecer. Sim, Hill dizia que a fé precisa de movimento para se manter viva. Mesmo o menor passo, dado em meio à dúvida, tem poder. Ele escrevia que o segredo é agir, ainda que com medo, porque a ação é o remédio da incerteza. Cada movimento reforça a crença de que algo maior está se formando. É inspirador pensar que a persistência é o elo invisível entre o que acreditamos e o que conquistamos. Perfeito! É exatamente o que Hill queria mostrar, que a persistência não é teimosia, é confiança em ação. Ela transforma a fé em força, o medo em aprendizado e o tempo em aliado. Hill também observava que a persistência não floresce sozinha, ela precisa de ambiente e apoio mental corretos. Ele afirmava que ninguém persiste por muito tempo cercado de negatividade. A mente humana é altamente influenciável, e é por isso que ele defendia o poder da associação positiva. Estar perto de pessoas que acreditam, inspiram e encorajam fortalece a vontade de continuar. Já conviver com os que duvidam, criticam ou zombam das tentativas drena a energia e destrói a fé. Então, o ambiente em que vivemos pode decidir o quanto conseguimos persistir? Sim, e Hill era muito claro sobre isso. Ele dizia: mostre-me o círculo de pessoas com quem você convive e eu direi o seu destino. A persistência é uma chama que precisa ser alimentada, e as pessoas à sua volta são o vento que pode apagá-la ou fortalecê-la. Por isso, ele recomendava buscar a companhia de mentes que vibram na mesma frequência de crescimento. Mas e quando não temos esse tipo de apoio? Quando parece que ninguém acredita tanto quanto a gente? Hill dizia que, nesses casos, é preciso se tornar a própria fonte de encorajamento. Ele chamava isso de autossugestão persistente, repetir mentalmente afirmações que reforcem a fé e a confiança. E ele mesmo praticava isso diariamente, escrevendo e repetindo frases de poder para lembrar sua mente do propósito. Era a forma de manter o foco mesmo em meio à solidão ou descrença. É interessante pensar que persistir também é proteger a mente, não só insistir na ação. Perfeito! Hill acreditava que o sucesso começa na mente e termina nas circunstâncias. A persistência é o elo entre esses dois mundos. É o que mantém a mente alinhada à visão, mesmo quando a realidade parece oposta. Ele dizia que a mente decidida cria resistência natural contra o desânimo. Essa resistência é a marca dos grandes realizadores, pessoas que acreditaram sozinhas por tempo suficiente até que o mundo começasse a acreditar também. Então, no fundo, persistir é um ato de fé, mas também de proteção. Proteger o sonho do barulho externo e continuar caminhando. Sim, Hill via a persistência como a guarda silenciosa dos sonhadores. Ela não grita, não reclama, apenas caminha. E é esse movimento constante, mesmo que ninguém veja, que acaba moldando o destino.
Hill dizia que a persistência é também um teste de caráter. Ele acreditava que a vida não entrega grandes recompensas a quem ainda não provou estar preparado para sustentá-las. Persistir é o processo de se tornar digno daquilo que se deseja. A cada obstáculo superado, a mente se fortalece, a fé se consolida e o espírito amadurece. É por isso que os desafios não são castigos, são treinamentos invisíveis para quem está sendo preparado para algo maior. Então, na visão de Hill, as dificuldades não aparecem para nos impedir, mas para nos moldar. Exatamente. Ele dizia que a persistência é o preço que se paga pela grandeza. Cada teste que enfrentamos serve para eliminar a dúvida e purificar o propósito. Quando o desejo é genuíno, a resistência se transforma em combustível. E quanto mais a vida o desafia, mais você se torna o tipo de pessoa capaz de sustentar o sucesso quando ele chegar. Mas é difícil enxergar isso no meio da dor. Às vezes parece que insistir só traz mais frustração. E é aí que entra o poder da perspectiva. Hill dizia que a dor é apenas um lembrete de que você ainda está vivo e em movimento. A frustração é um sinal de progresso, prova de que você está tentando, enquanto outros já desistiram. Ele acreditava que os que persistem durante a tempestade são justamente os que aprendem a dançar na chuva. Essa é a diferença entre quem reclama e quem cresce. É bonito pensar que a persistência é uma forma de confiança, continuar mesmo sem saber quando o resultado vai chegar. Sim, Hill chamava isso de fé em movimento. Ele dizia que a fé que espera é esperança, mas a fé que caminha é persistência. E essa fé em ação é o que atrai as forças invisíveis do universo para cooperar. Segundo ele, quando o propósito é claro e a decisão é firme, o tempo deixa de ser inimigo e passa a ser aliado. Então, no fundo, persistir é dizer à vida: pode testar o quanto quiser, eu não vou desistir. Perfeito! É essa atitude que transforma o ser humano comum em realizador extraordinário. Hill acreditava que a persistência é o selo da vitória, a prova de que nada pode derrotar quem se recusa a parar. Hill também ensinava que a persistência não é apenas uma questão de força, mas de visão. Ele dizia que quem enxerga longe aguenta mais, porque entende que cada obstáculo faz parte do caminho e não é o fim da jornada. A visão amplia a paciência. Quando você sabe para onde está indo, não importa quanto tempo leve. É isso que sustenta a alma quando o corpo quer desistir. Então, talvez a falta de persistência venha da falta de clareza. Se eu não sei exatamente o que quero, qualquer dificuldade parece motivo para parar. Exato. Hill acreditava que a clareza é o combustível da persistência. Ele dizia que os indecisos desistem porque não têm um porquê forte o suficiente. Já os decididos suportam a espera porque enxergam o que os outros não veem. Eles não são movidos pelas circunstâncias, mas pela visão interior. Essa é a diferença entre quem desanima e quem continua. O primeiro olha para o agora, o segundo olha para o resultado final. Mas, e quando a visão parece distante demais? Quando tudo parece tão longe que a mente começa a duvidar se vale a pena? Hill dizia que nesses momentos é preciso dividir o sonho em passos pequenos e mensuráveis. A persistência nasce da sensação de avanço, mesmo que mínimo. Ele comparava o progresso a subir uma montanha. Quem olha para o topo desanima, mas quem olha para o próximo passo continua subindo. Ele ensinava que cada pequena vitória deve ser celebrada, porque é a prova viva de que o destino está se cumprindo. Então, persistir também é saber enxergar o progresso escondido, aquelas pequenas conquistas que quase passam despercebidas. Perfeito! Hill dizia que quem aprende a reconhecer esses sinais se torna inabalável, porque percebe que, mesmo quando parece parado, algo dentro está se transformando. Ele via a persistência como um processo de amadurecimento espiritual. Primeiro, o sonho o inspira. Depois, o desafio o testa. E, por fim, a persistência o realiza. E talvez seja por isso que as pessoas mais realizadas são também as mais pacientes. Elas entendem que o sucesso não é um sprint, é uma maratona. Sim, Hill dizia que a pressa é inimiga da sabedoria e que o tempo é o aliado de quem persiste com fé. Ele lembrava sempre, o sucesso não chega quando você quer, mas quando você está pronto para recebê-lo. A persistência é o que prepara você para esse momento.
Napoleão Hill conclui que a persistência é o elo final entre o desejo e a realização. Ela é o teste da alma, o ponto em que o ser humano prova que acredita na própria visão mais do que nas circunstâncias. Hill dizia que enquanto muitos desistem no meio do caminho, o verdadeiro vencedor é aquele que decide continuar mesmo sem garantia de vitória, porque no fundo, a persistência é a linguagem silenciosa da fé. É como se a vida esperasse ver até onde estamos dispostos a ir antes de nos recompensar. Exatamente. Hill acreditava que a persistência é a prova do merecimento. Ele dizia que o universo não entrega grandes recompensas a quem duvida, mas a quem insiste. Cada dia de esforço, cada tentativa que parece em vão, é uma semente plantada na terra do tempo. E quando o momento é certo, essa colheita chega, sempre maior do que o esperado. Então o segredo é continuar acreditando, mesmo quando o mundo parece calado. Sim, Hill dizia que o silêncio da vida não é negação, é preparação. É nesse intervalo que o caráter se forma, a força amadurece e a fé se consolida. Ele acreditava que todo grande sonho é testado. Não para punir, mas para provar. E quem persiste, passa. Isso muda completamente a forma de enxergar as dificuldades. Elas deixam de ser inimigas e se tornam parte da conquista. Perfeito. Hill dizia que cada obstáculo é um tijolo no alicerce da vitória. A persistência é a argamassa que une todos eles. E no fim, quando você olha para trás, percebe que o sucesso não está apenas no resultado, mas em quem você se tornou durante o caminho. Então, a verdadeira recompensa da persistência é a transformação interior, a força, a fé e a clareza que nascem de nunca desistir. Sim, e é isso que torna a mensagem de Napoleão Hill eterna, porque no fim, o sucesso não pertence aos mais rápidos, nem aos mais talentosos, pertence aos que continuam quando os outros param. A persistência é o eco da alma dizendo, eu ainda acredito. E é essa voz que cedo ou tarde faz o impossível acontecer. Então, para quem está ouvindo agora, talvez o próximo passo não seja algo novo, mas apenas continuar. Porque quem persiste, vence, sempre.